Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson. É uma grande satisfação estar aqui na 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à EAMESP, à ANPT Trilhos e à CBTU por essa oportunidade. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre execução. O título do nosso artigo é OKR, Cultura de Execução de Objetivos para Sustentar Resultados Exponenciais e Superar Expectativas. Meu nome é Jackson, eu trabalho na GOP, na equipe responsável pela capacitação técnica operacional. Bom, esse artigo, ele foi escrito utilizando como bibliografia esses 6 livros, né? O primeiro, ele é do Andy Grove, é uma versão já em português, ele é o pai do OKR. O segundo é do John Doerr. O John Doerr, ele é o grande propagador aí da metodologia no mundo. Os outros 4 livros aqui, eles também servem de uma leitura, são leituras obrigatórias aí, quem quer aprofundar no tema sobre execução. Bom, um pouquinho de história sobre o OKR, né? O OKR, ele surgiu em 1968, né, com Andy Grove, ele é o pai, considerado o pai do OKR, ele implementou essa metodologia na Intel, e ele teve como mentor Peter Drucker. Depois, aqui em 81, teve o Doran, que lançou essa metodologia SMART, depois o Kaplan e o Norton, o BSC. Em 99, o John Doerr, ele era estagiário em 1974 na Intel, e ele conheceu o OKR pelo Andy Grove, né? E em 99 ele já era um investidor, já era uma pessoa rica, e ele foi investir dinheiro na Google. A Google, na época, tinha 40 pessoas, e ele apresentou o OKR para os donos da Google, que aceitaram implementar essa metodologia. Então, em 2017, ele fez o lançamento do livro dele, que é um grande marco aí, com relação ao OKR para o mundo, né? Esse livro é um best-seller, é Meça o que Importa. Bom, quais são as empresas, né, que utilizam, que adotaram o OKR como filosofia, cultura de execução da estratégia, né? A Google, né, a própria Google, que é a referência, né, a Oracle, a LinkedIn, a Microsoft, Netflix, né, Samsung, GE, temos aqui a Amazon, né, temos aqui o Bonovox, que é vocalista do YouTube, que a fundação dele usa essa metodologia. Fundação do Bill Gates também usa essa metodologia. Então, o OKR ele usa por várias empresas no mundo, está em franca expansão. No Brasil, existem pesquisas que dizem que vai ser a metodologia mais utilizada nos próximos 10 anos, né? E da onde que surgiu o OKR, né? O OKR ele surgiu justamente para fazer esse elo da estratégia com a execução, porque a gente estuda muito sobre estratégia, a gente elabora planos e tal, mas na hora da execução a gente acaba falhando, né? Então, você define aí a visão, isso fica muito claro, onde você quer chegar, a tua missão, o que é importante, os valores, né? São o guarda-reio das nossas decisões, da nossa cultura, né? E você define as estratégias, que são as ações concretas que podemos tomar para cumprir a nossa visão e a nossa missão. Só que o que acontece? Tem um incêndio, o redemoinho do dia a dia, que acaba interferindo na nossa execução, e você acaba perdendo o foco, e a execução fica comprometida. Então, o OKR, ele justamente trabalha nesse campo aqui, de tirar esse buraco aqui, e fazer com que essas estratégias, a sua melhor estratégia, ela realmente seja executada. Por quê? Porque você tem uma grande parte, né, dessa pesquisa aqui, 95% das pessoas de uma empresa não entendem a estratégia. 9% afirma que sua equipe possui um objetivo claro e mensurável, muito pouco, né? E, que nem diz o Peter Drucker, nada é menos produtivo que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito, né? Você perde tempo, né? E a questão sempre é se perguntar se estamos realmente fazendo o que deveria ser feito, né? E tudo na vida se resume em foco, né? Se a gente não tiver foco, você não consegue realizar as coisas. Bom, o grande desafio é traduzir, então, estratégia em ação, né? Essa pesquisa da revista Fortune, ela diz que menos de 10% das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas, né?
Na maioria das falhas, em torno de 70%, o problema não é a estratégia ruim, é execução ruim. Bom, eu acredito fortemente que o OKR ele veio para ficar. Como diz o ditado, ele tem um cavalo selado passando na nossa frente, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E o que é o OKR, né? O OKR é uma ferramenta de transformação para construir uma cultura de alto desempenho com foco em resultado. É realmente você buscar que as coisas realmente aconteçam, né? E como é que é essa metodologia? Você tem ali os objetivos, os resultados chaves, você trabalha muito a questão do foco, é um processo estruturado, é uma referência de mercado, 90% das empresas do Vale do Silício utilizam o OKR, ele é mensurável, ele é verificável, né? Então, o OKR não é um novo método, é uma nova cultura, a gente está falando de mudança de cultura, né? Onde todos os envolvidos são protagonistas na construção de metas, estratégia, execução e superação. Quer dizer, você não é coadjuvante, né? É um modelo inspirador de gestão e essencialmente colaborativo. O OKR, ele fala muito de execução coletiva, né? E quais são os 10 superpoderes do OKR, né? O John Doerr falou de 4 superpoderes, eu coloquei 10 aí, porque eu acredito que você acaba tendo muito mais coisa, né? O primeiro é foco no compromisso com as prioridades, então você define aquelas poucas prioridades e você realmente, a equipe toda vai trabalhar nisso. Aumento do engajamento, que se você tem foco, as pessoas acabam se engajando mais. Agilidade na gestão, muita adaptabilidade à mudança, nesse mundo, né, constante transformação. O OKR, devido à metodologia, você ter os check-ins semanais, todo o ritual que tem ali, então você se adapta muito rapidamente, você muda a sua estratégia, você não tem medo de errar. Alinhamento e cooperação entre as equipes, monitoramento contínuo do progresso, né, aumento da produtividade, isso eu vou mostrar para você, a gente conseguiu muito isso. Melhora da avaliação do clima organizacional, né, o esforço pelo surpreendente e mais autonomia e transparência. O OKR, ele fala muito dessa questão da transparência também. Por que é importante a comunicação? Porque, de repente, você tem uma parte da equipe, né? Você tinha um desafio aqui que era atravessar o rio, e aí você tem uma parte da equipe construindo uma ponte e outra parte do rio construindo um túnel. Então, quer dizer, a comunicação ela tem que ser a todo momento para que você alinhe essas expectativas e não ocorra esse tipo de problema. Bom, e de onde vem os OKRs? O OKR, ele nasce da visão e da missão, das diretrizes da empresa, né? É daí que nasce os OKRs, né? Então, se você fizer uma pirâmide ali, você tem ali a visão, a missão, e tem a estratégia, você pega a estratégia, você transforma ela em objetivos, resultados chaves, né? Os objetivos é em que queremos concentrar num futuro próximo, os resultados chaves é como saberemos se alcançamos o nosso objetivo, e as iniciativas são aquelas apostas, né? Aquelas coisas que nós decidimos fazer de um dia para o outro, de uma semana para outra, para ver se a gente consegue movimentar os resultados chaves. E quais são os pilares, então, do OKR? Justamente os 3 aí, objetivo, né, que é ter bem claro aonde você quer chegar, e todo mundo construir isso, né, na mente, primeiramente, e depois realmente isso acontecer. Então, como que eu vou me sentir quando eu atingir esse objetivo? Isso que é fundamental você escrever isso, né? Os resultados chaves, que é como que eu vou medir, e as iniciativas, que são apostas, né? Então, a iniciativa é aquilo que você vai fazer de um dia para o outro e que você pode errar, não tem problema. O OKR, ele incentiva até o erro, né? O erro, mas um erro com aprendizado. Né? E como devem ser os objetivos? Eles devem ser inspiradores, devem ser abrangentes, ele tem que ter valor para a empresa, tem que ter valor para o cliente, para o próprio colaborador. E os resultados chaves? Os resultados chaves, eles normalmente tem que ter uma medida, né? Então, tem um valor, você tem de qualidade também, para ver se você está realmente atingindo aquele valor, mas está com qualidade, né? Eficiência e milestone, principalmente quando você fala de projetos. E como são definidos e alinhados os OKRs, né? A gente fala muito de OKR no sentido de alinhamento, não de cascateamento. Cascateamento é aquela coisa de top-down, né? Tudo eu decido e aí vocês executam, sabe aquela coisa? Então, OKR, 40% é top-down, é de cima para baixo, que são as diretrizes, a gente chama de OKR estratégico, né? E 60% é a equipe falando como que ela vai ajudar a atingir aqueles objetivos estratégicos. Bom, a cadência dele, que eu falei, a importância, né? É semanal, né? Toda semana você tem check-in, tem o mensal, que é a reunião da retrospectiva, para você ver quais foram
os resultados atingidos e aquilo que você precisa, as lições aprendidas, né? O trimestral, porque a gente trabalha em ciclos, né? Então, você tem um fechamento de um ciclo e o início de outro, né? E você tem um anual, que é aquele, os OKR estratégico, que está dentro do seu mapa estratégico. Então, quais são os tipos de OKR, né? O estratégico, né, que eu falei, que são os anuais, né, que é do nível da empresa, né, que é o CEO, o nível mais alto da empresa que define isso. O departamental, né, que são da equipe, pode ser da coordenação, pode ser de uma supervisão, que tem que estar alinhado a esses OKRs da empresa. E tem os OKRs, né, que são os operacionais, que nós chamamos, que são aqueles que a gente faz check-in mensal, check-in semanal, né, e os gestores, os times ali fazem esse alinhamento com esses outros OKRs que são táticos e estratégicos. Bom, aqui é um timeline para vocês entenderem, né? Bom, se a gente fosse implementar qualquer área aí, o OKR em outubro, né? A gente teria aí um mês, assim, para você montar esse projeto piloto, treinar as pessoas, e você iniciaria aqui o projeto piloto no dia 1º de outubro, né? Que seria o Q4, o quarto trimestre do ano. E aí você tem as iniciativas, né, que você determina, e a gente considera que isso é um salto, né, e a cada mês que você vai completando, né, esses objetivos que foram traçados, a gente considera que você vai dando um salto, né, e em dezembro seria um resultado desejado daquilo que você definiu no piloto, e você poderia fazer um planejamento anual já, e você colocando um ciclo completo, né. A gente sempre fala que o OKR traz resultado exponencial. Aqui, então, é um timeline, né, um pouquinho mais detalhado. Você tem aqui o início do quarto, e aí você tem aqui os check-ins semanais, aí você tem um review. O review é uma cerimônia para você comemorar as suas conquistas e você verificar as lições aprendidas, e você vai rodando o ciclo, né. O check-in semanal é uma previsão de 15 a 30 minutos, aí no review, que é o mensal, você tem aí de 1 a 2 horas para você comemorar as suas conquistas, de 1 a 2 horas para você fazer o aprendizado e 4 horas para você definir os OKRs do próximo ciclo. Bom, como toda metodologia, o OKR, né, ele pressupõe disciplina, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou falando para vocês sobre o OKR, então pode gerar uma motivação de começar alguma coisa, né? Só que você precisa ter disciplina para você tornar isso um hábito. Coloquei 2 exemplos aí de pessoas que são exemplos aí de disciplina e chegaram onde eles chegaram, são ídolos, né? Na introdução de São Paulo, a gente definiu aí 4 tipos de OKR, né, de pessoas que fazem parte desse processo, que é o dono do OKR, o OKR praticante, o OKR líder e o OKR mestre. Como eu disse, o check-in é fundamental, então todos devem participar, você tem que reservar aí de 15 a 30 minutos semanalmente para você fazer essas cerimônias, e aqui a cerimônia é justamente isso, é um momento de alegria, um momento de contemplação, de você realmente verificar se as coisas estão acontecendo, né? Então, é onde você se reenergiza. É uma metodologia que ele fala muito de celebração, né? E a celebração faz as pessoas se sentirem vencedoras, cria uma atmosfera de reconhecimento e energia positiva, né? É fundamental dentro da metodologia essa questão de reconhecimento e celebração. O check-in semanal, ele tem essa duração que eu falei, o objetivo é atualizar os números com todos, né, verificar eventuais dificuldades, né. O objetivo dessa reunião é sempre apresentar resultado, deve ser o mais objetivo possível. A de review é mensal, que eu falei, é de 2 a 4 horas, você divide ela no meio, 50% comemoração, 50% aprendizado. Compartilhar os números, né, que é o objetivo, valorizar aí as melhores práticas e os aprendizados, e também a mesma coisa, o objetivo dessa reunião é reconhecer os esforços, né, também deve ser o mais objetivo possível. E as reuniões de check-in para você definir um novo ciclo é de 2 às 4 horas, o objetivo é definir os novos OKRs para o período, e os OKRs, eles devem ser desafiadores e inspiradores, né. Quais são os erros comuns que devemos evitar quando você vai implementar o OKR? Você não tem um plano de implementação claro, você supor que todos vão se autoeducar, né, vão aprender sozinho, ter muitos objetivos, né, se você tem muitos objetivos, você perde o foco, usar o OKR como uma lista de tarefas, excesso pela busca da perfeição, né, então, é sempre um aprendizado, então, não precisa ter esse excesso de você querer chegar à perfeição, não ser flexível, né, que a gente fala que adaptar as mudanças e você não ser flexível, não combina, né.
Outra coisa, definir OKRs em cascatas, né? Quer dizer, você já definir tudo e querer definir até o nível operacional. Desde o estratégia operacional, a pessoa quer fazer tudo. Não, você tem que envolver a equipe. Definir OKR que ninguém se importa, né? Se vai atingir ou não, isso é um erro comum também. Criar poucos KRs, né? Poucos resultados chaves para atingir aquele objetivo. Utilizar OKRs para avaliação de desempenho. OKR não é utilizado para avaliação de desempenho, né? Não deve ser, isso é um erro comum. Não cumprir as cerimônias previstas, você não reservar aquele tempo para que as coisas aconteçam, né? Essas cerimônias são fundamentais. E definir OKRs individuais, quer dizer, você definir muitos OKRs individuais ali para querer justamente avaliar desempenho, ter um controle sobre uma determinada pessoa. Também isso não vai dar certo. E o que são as melhores práticas, né? Os OKRs compartilhados, né? São os times compartilham ali os resultados-chave para atingir aquele objetivo. Não elaborar OKRs em grande quantidade, então, como eu falei, você ter foco. Objetivos têm que ser agressivos, mas têm que ser realistas. O objetivo tem que ser discutido entre líder e colaborador, essa coisa tem que ser construída junto, né? Não esperar atingir todos os OKRs, né? Você vai trabalhar aquele ciclo, não é, se você não atingir tudo, 100%, não tem problema, então não gerar essa expectativa. E prover evidências auditáveis dos graus de atingimento do objetivo. Então, são as métricas, né? Você definir aquelas métricas que foram consensadas e você conseguir mostrar que aquilo lá foi atingido, né? Quando que você deve implementar o OKR? O mais rápido possível, né? E quando você implementa, você percebe que em pouco tempo é possível verificar essa mudança da dinâmica, né? E você começa a perceber que a equipe começa já a atingir resultados extraordinários, já começa a mudar a cultura, né? Em pouco tempo você percebe isso, né? Com relação à capacitação técnica, com o processo que nós implementamos aqui no metrô de São Paulo, qual que é a oportunidade, né? Você tem essa questão do mundo VUCA, né? Que é aquela coisa volátil, certo? Complexo ambíguo. Você tem o BANI também, que é um outro termo. Você tem um coronami, que é um termo que se fala aí, que é do coronavírus com tsunami, né? Que atingiu. E para você pegar tudo isso, enfrentar tudo isso, né? E a solução seria o quê? Você implementar o OKR, né? Em outras palavras, você tem um cenário de incêndio perpétuo, de mudança contínua, você tem aqui uma pessoa olhando para o incêndio, como é que eu vou acabar com isso, né? E, por outro lado, a solução é você ter esse alinhamento e autonomia que é a base para uma equipe de alta performance, né? Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o mapa estratégico, né, que você implementa junto com o OKR. O mapa estratégico, ele tem como base as pessoas, né? Então, aqui é um exemplo de uma equipe, né? A equipe de capacitação técnica. Essas pessoas têm os valores, né? E esses valores, você tem a metodologia, a gente usa do Richard Bard, para definir, então, os valores são coisas que são a base para você tomar as decisões, né? É fundamental você traçar, junto com a equipe, quais são os valores da equipe, né? Você ter a visão, no nosso caso aqui, é ser reconhecida no setor metroferroviário como a principal referência na busca de melhores soluções de capacitação técnica operacional, e você tem a missão ali, que é o dia a dia, né? Aqui é onde nós queremos chegar, e aqui é o dia a dia. No dia a dia nosso é promover o desenvolvimento dos empregados da GLP por meio da capacitação técnica com as melhores práticas, planejamento estratégico, né? Aqui tem um mapa, então você tem que definir essa estratégia, foco em otimização de recursos e excelência na prestação de serviço, né? E aí, nesse mapa estratégico, né, que foi traçado no ano passado, você tem aqui as diretrizes do diretor de operação, né? Então, o que foi pedido para nós? Foi pedido reduzir custos, foco no cliente, ganho de agilidade, otimização de atividade e valorizar o ser humano. E aí nós utilizamos uma metodologia que é direcionadores de valor, e nós entendemos que essas 3 diretrizes, elas são a capacidades, né? Então, quando eu coloco aqui as capacidades, eu estou falando daquilo que a equipe vai trabalhar em termos de estar preparado para produzir o melhor, e aí, em termos de resultado, nós entendemos que seria a redução de custos e foco no cliente. E aqui tem essas setas, que é a relação causa-efeito, né? Então, se eu melhoro as minhas capacidades, eu vou conseguir ter melhores resultados, e aí essa setinha da direita para a esquerda está dizendo que eu vou reduzir custos, né? Eu vou traduzir esses resultados na redução de custos, no foco no cliente. E aí nós utilizamos uma outra metodologia, que é o Balance Scorecard, né, o BSC, e nós, Balance Scorecards tem 4, né, perspectivas, né, então nós usamos ele como base. A primeira aqui, pessoas e culturas, que é aprendizado e crescimento.
Depois, processo de tecnologia, que é aquilo que a gente usa ali no dia a dia, que eu vou usar de processo ou de ferramenta para poder desenvolver o melhor produto possível, né? Aqui o produto propriamente dito, o serviço, no nosso caso é produzir a capacitação técnica, né, o nosso portfólio. Se eu trabalhar tudo isso, que são nossas capacidades, eu vou conseguir mercado e sociedade, né, que seria o que a marca, ter uma marca forte, né? Clientes e parceiros satisfeitos, né? Então, se você tem clientes e parceiros satisfeitos, né, você vai conseguir reduzir o custo total no nosso caso, que é a perspectiva financeira nova que nossa é reduzir custos, né, já que é um investimento, né, você fazer a capacitação, mas poderia ser gerar lucro, né, que é o que normalmente se aplica. Aí nós usamos uma metodologia aqui também para definir nossos KPIs, que é para você ter uma visão geral de como estão as coisas, se estão indo bem ou não, né? A gente até fala que a equipe tem que saber em 5 segundos se está indo bem ou não, né? Se ela demorar mais do que isso, alguma coisa está errada. E aí entra a metodologia OKR, né? Você tem aí dentro da metodologia OKR objetivos estratégicos, né? Que o objetivo definido para as capacidades foi obter e sustentar desempenhos exponenciais. E se eu obter e sustentar desempenhos exponenciais, eu vou superar as expectativas dos clientes, né? E vou contribuir significativamente para a redução de custos, né? Então, a forma como você escreve o OKR também tem uma metodologia por trás, né? Você tem um verbo de ação, um verbo positivo, tem algumas palavras, né? Superar a expectativa, né? Obter e sustentar, não é só obter, é sustentar também. E os OKRs táticos é onde você define aqui a valorização, no nosso caso aqui, valorização e desenvolvimento das pessoas, então ter uma relação direta com pessoas, implementar a melhor estrutura de execução das atividades, está aqui em processos e tecnologias, acelerar a velocidade de aprendizagem de alta qualidade, produtos e serviços, então aqui também tem a relação causa-efeito, né? Então se eu valorizo as pessoas, eu vou conseguir implementar o melhor processo, eu vou conseguir desenvolver o melhor produto, eu vou atingir esse objetivo, então esses 3 objetivos táticos estão alinhados ao estratégico, e se eu for caminhando aqui, eu vou conseguir essas 3 coisas que foram pedidas como diretriz, né? E se eu melhorar isso, eu vou conseguir ser uma referência em capacitação técnica operacional, que eu estou falando aqui da marca, né, do mercado e sociedade. Eu vou desenvolver os colaboradores para excelência na prestação de serviço, então clientes, né, eles vão prestar o serviço com excelência, e eu vou conseguir capacitar com menor custo e excelência na prestação de serviço, então vou conseguir reduzir o custo. Esses são os táticos. E o operacional, então você tem aqui 8 aqui que são o que eu vou fazer no ciclo, né? A equipe vai desenvolver no ciclo. E aqui, em questão de resultado, nesses 2 táticos, já não precisou definir operacional, então só esse aqui que definiu, que é uma questão que a gente está trabalhando com o backlog, né? Aqui também tem uns desenhos, né, umas tags que a gente chama, que você coloca aqui a valorização das pessoas, esse coraçãozinho, né, esse relógio aqui, otimização de atividade, foguete é ganho de agilidade, né, então, enfim, tem essas tags, então, quando alguém pergunta, o que você está trabalhando para reduzir custos? Você vem aqui, você sabe exatamente quais são os OKRs que é reduzir custos. No nosso caso aqui, eu estou mostrando o desse ano, da equipe responsável pela capacitação técnica. Esse aqui é um objetivo estratégico, né? Então, está lá, contribuir significativamente para a redução do custo, né? Esse aqui foi o fechamento de julho, então está em 104%, né? Então, a gente está conseguindo, a nossa meta era reduzir em 15,7%, a gente está quase em 20%, né, em redução desse custo. Superar as expectativas dos nossos clientes está em 64%, e obter e sustentar resultados exponenciais 59%. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que, na média, 74% dos objetivos estratégicos, que são aqueles objetivos mais desafiadores, que são os anuais, nós estamos com 74% de atingimento. Então, isso é um pouquinho, um mês depois, 7 meses. Então, tem mais 5 meses aí para a gente avançar e atingir 100%. Mostra que a gente está no caminho certo. E esses aqui são os KRs, quer dizer, como que eu meço se eu para que eu chegue nesses 64%. Então, você tem aqui os OKRs, né, que são os OKRs, os KRs, né, que pertencem a esse objetivo, obter e sustentar resultados exponenciais. Aqui também outros KRs, né, quando você tem o roxinho aqui, é a pessoa que é responsável para aquele KR se movimentar, e quando você tem aqui a própria equipe, né, está trabalhando de forma matricial para atingir, né. Então, esses aqui são objetivos estratégicos. O objetivo tático, eles são 6, né, está em 54%,
E aqui é uma descrição de como que ele está. No nosso caso aqui, esses objetivos táticos, nós também traçamos ele como anual, porque ele tem muita coisa para ser feita ainda. Então, a gente, ao longo do ano, está trabalhando nesses 6 até conseguir atingir esses objetivos. E aqui são objetivos, né, são os KRs para valorizar e desenvolver as pessoas, né? Então, você tem aqui realizar reuniões, né, durante um ano, então uma reunião por semana, realizar 8 feedbacks individuais, então, aqui são feedbacks individuais de desempenho, não são o CFR, que a gente chama, que é conversas, reconhecimento e feedback, né, esse está voltado à metodologia OKR, isso aqui nós estamos falando de desempenho mesmo, né. Então, esses são os KRs que nós traçamos aí para a equipe OKRs táticos, né. E OKRs operacionais, que são aqueles que são realizados no trimestre, né, eu coloquei o fechamento do Q2, né, que foi o último, o Q2 seria o fechamento do semestre passado, seria o segundo trimestre do ano, né. Então, dos 9 objetivos que nós traçamos operacional, que a equipe estava trabalhando fortemente, praticamente todos foram atingidos, né, 8, alguns acima do que foi traçado. Lembra que eu falei que os objetivos têm que ser inspiradores, têm que ser desafiadores, né? Então, mesmo nesse contexto, né, nós conseguimos atingir 104%, né, na média de todos eles, né? Então, isso é muito significativo, porque é o resultado da equipe, né? Também gostaria de ressaltar que, desde que nós implementamos a metodologia, vai fazer um ano, né, que nós estamos trabalhando com o OKR, e com relação à redução de custos, né, a gente sempre fala que é a questão da sobrevivência da empresa, e quando a gente fala de custo na capacitação técnica, é um custo elevado, a gente está falando de capacitar em torno de mais de 4.000 pessoas, né, em vários sistemas, né, e se a gente comparar aqui, de 2019, que nós tínhamos 43.692 horas, era o nosso portfólio de todos os treinamentos, né, todas as capacitações que nós temos, nós começamos a trabalhar aí com metodologias digitais, com usar ferramentas, simuladores, né, vídeos, enfim, uma série de metodologias. A gente conseguiu reduzir em 34% no primeiro ano, 2020 em relação a 2019, depois reduzimos mais 19% em cima desses 34%, e se nós compararmos aqui de 2019, quando a gente começou a utilizar o OKR, para agora, né, no segundo semestre, nós conseguimos trabalhar com 21.846 horas, que é o nosso portfólio, então é uma redução de 46,5%, e a nossa meta até dezembro é chegar em 50% da carga horária. Isso aqui é muito significativo. Um outro exemplo que eu vou colocar aqui, são vários sistemas, né, eu peguei um sistema elétrico, por exemplo, ele eram 26.833 horas, né, no nosso portfólio, ele caiu 61% já no primeiro ano, no segundo ano ele caiu para 4.753, quer dizer, 38,28% em cima desse valor que já reduziu, e se nós compararmos, né, atualmente, o nosso portfólio com o que era antes, caiu em torno de 82,29%, né, e sendo que a nossa meta é cair para 85%, e ressalto o seguinte também, toda essa carga horária, ela era noturna. Então, hoje nós conseguimos fazer o treinamento do sistema elétrico com 85% da carga diurna, e apenas 15% à noite. Então, isso tem uma redução também com relação ao custo, né, adicional noturno, esse tipo de coisa, né, ou necessidade de hora extra. E tudo isso, a equipe conseguiu, né, trabalhando ali no conteúdo, trabalhando muito com os nossos clientes para definir exatamente qual a necessidade que ele tinha para a gente passar aquele conteúdo específico que é necessário para executar a atividade, e esse conteúdo, embora ele tenha sido reduzido com essa questão de utilizar metodologias digitais, você consegue ainda, mesmo assim, você ter um trabalho de excelência, formar um profissional da melhor forma possível para que ele tenha ali tranquilidade e saiba segurança, né, para atuar no dia a dia. Bom, eu espero ter contribuído aí no entendimento do que é essa metodologia OKR, que é uma metodologia que ajuda muito assim na execução, ela ajuda você a transformar aqueles sonhos que você tem realmente em realidade. É a ferramenta que está sendo mais utilizada aí no mundo, né, que eu falei no começo, e no Brasil vocês vão escutar muito falar dessa metodologia.
Muito obrigado aí à MESP, obrigado a todos e fico à disposição.